Olá, crianças! Como vocês estão? Nós estamos com saudades de vocês, loucos para voltar a vê-los nas nossas aulas de evangelização no sábado pela manhã. Mas enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai seguindo as nossas aulas por aqui. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho, assistindo às aulas todos os sábados. E hoje a nossa aula é muito especial. Hoje nós vamos estudar o tema Viver vale a pena, suicídio nunca. Vamos lá? Então, Deus, o Pai todo bondade, todo misericórdia, é o sábio e paciente jardineiro que cultiva na alma imortal de seus filhos os germes das virtudes com os que os dotou a todos. Não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Então Deus, né, que é nosso Pai Criador, colocou em nós o germenzinho da virtude, né? Que é essa vontade de melhorar, de evoluir que existe em todos nós. Então todos nós nascemos para o amor, para evoluir, para nos tornarmos espíritos puros, né? O objetivo das nossas vidas, das nossas encarnações é esse. Deus, como Pai bom, justo, colocou em nós esses germenzinhos, né? Que é essa vontade que a gente tem de melhorar, de evoluir, que existe em nós e que é o nosso destino, né? Deus é o nosso destino. A gente vive e evolui para estarmos próximos a Deus, que é nosso Pai, nosso Criador. Mas Deus me deu um corpo. E aí, eu posso fazer o que eu quiser com ele? O que vocês acham? Então, esse corpinho aqui, quando nós nascemos, Deus nos deu, né? É nosso, durante essa encarnação é nosso. Será que a gente pode fazer o que quiser com ele? Vamos lá, o que vocês acham? Eu acho que não, hein? Então, vasilhame sublime é o corpo humano, o depósito das esperanças e o veículo de bênçãos, que não pode ser desconsiderado levianamente. Então, esse corpinho aqui é nosso instrumento de trabalho. Lembra daquela história do jardineiro que não cuidava bem da sua enxada, deixou a enxada enferrujar, e aí depois o que aconteceu com ele? Não tinha como, né? Arar a terra, porque o seu instrumento de trabalho, que era a enxada, ele não cuidou bem dela. Ficou com fome, passou dificuldades. Nosso corpinho é o nosso instrumento de trabalho, é um presente que Deus nos dá para que a gente possa melhorar, aprender, né, fazer as coisas que a gente precisa fazer nessa encarnação. Então a gente precisa cuidar bem desse corpinho, né? A gente precisa cuidar bem desse instrumento que Deus nos deu, né? E aí uma das dificuldades, né, que a gente enfrenta para cuidar bem desse corpinho, né, que a gente enfrenta na nossa evolução é o materialismo. Mas o que é o materialismo? O materialismo é a gente acreditar que só existe essas coisas materiais aqui, né? É a gente se importar só com as coisas do mundo, né? Ter brinquedos melhores, casas melhores, carros melhores, né? Não se importar com a dor do outro, com a dificuldade do outro, querer só ter dinheiro e não se preocupar com o que é importante, né? Que é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Então, muitas pessoas se apegam ao materialismo e pensam só em si mesmas, elas se tornam egoístas, né? E por isso acaba tendo outros problemas também, que um deles é a desigualdade, a fome, como está nessa foto. Duas crianças brincando por um brinquedo, enquanto tem um brinquedo jogado ali no chão, ao lado, cada uma podia estar brincando com uma, e as crianças que não têm nem o que comer. Então, o materialismo é o que nos torna egoístas, né? Também nos torna orgulhosos. Então, ele é uma das chagas da nossa sociedade, é o que dificulta a nossa evolução. A gente acreditar que o importante é ter cada vez mais, né? A gente não se importa com ser bom, com auxiliar o próximo. É quando a pessoa não se importa em fazer o bem, né? Ela só se importa com as coisas materiais. E isso faz com que a gente se torne espíritos egoístas, pessoas egoístas. E aí o que acontece? As pessoas acreditam que só existe esse mundo material e que as coisas que acontecem aqui com ela são sofrimentos eternos, né? Que é o fim da vida, né? Não entende que as dificuldades que acontecem conosco nessa encarnação, elas são para nos auxiliar a melhorar. E aí o que elas fazem? Elas tiram a própria vida, né? Então, às vezes, por tristeza, por egoísmo, né? Mágoa, ou até mesmo pelo uso de drogas, de bebidas alcoólicas, excesso de alimentação, as pessoas cometem o suicídio, né?
E aí, Manuel Filomeno de Miranda diz que o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, acender uma luz no túnel do seu desespero. Então a gente precisa entender que as dificuldades que a gente vive agora, ainda mais nesses momentos em que a gente tem que ficar de quarentena, em casa, tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo, né? A gente precisa compreender que todas as dificuldades que acontecem conosco, elas fazem parte da nossa evolução, enquanto espíritos eternos. E elas são passageiras, né? Às vezes as pessoas não compreendem isso, né? E por isso se tornam tristes, se isolam, né? E buscam, achando que é a solução para esses males, para essas dificuldades, eles buscam o suicídio. Então, a gente precisa lembrar que Deus está conosco, né? Ficai certos de que Deus não impôs tarefa superior às nossas forças e de que não nos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. E a prova maior disso é que ele nos enviou um amigo muito querido, né? Um espírito muito querido que cuida de nós, cuida do nosso planeta Terra até hoje. Quem que é esse amigo? Isso mesmo, acho que vocês responderam certinho. É Jesus, né? Jesus cuida dos destinos do nosso planeta. Jesus está ciente de tudo que acontece conosco, né? Com cada um de nós. Então a gente precisa ter fé, né? Ter confiança, fé em Deus, fé na sua justiça, saber que Ele cuida de nós mesmo que a gente não perceba. E acreditar firmemente nisso. E acreditar que essas dificuldades vão passar, né? Esse mal não vai durar para sempre, essa dor não vai durar para sempre, essa dificuldade não vai durar para sempre. Às vezes a criança nasce com alguma deficiência no corpinho, né? Às vezes com alguma deficiência auditiva, visual. É uma deficiência que vai durar durante essa encarnação. Mas depois do desencarne, o espírito estará livre das dores e dos males morais que a levaram até aquela dificuldade. Então, por mais que a dor, que o sofrimento seja prolongado nessa encarnação, como o caso de uma deficiência, por exemplo, quando o espírito desencarnar, ele estará muito melhor do que ele era quando ele encarnou nessa atual encarnação. Então, a gente precisa ter fé, né? A gente precisa acreditar que Deus cuida de nós e que Ele não nos deu uma tarefa maior do que a gente consegue carregar. Se tudo que a gente passa nos traz dor e sofrimento, mas a gente tem condições de aprender com isso, a gente tem condições de usar essa dor, esse sofrimento para evoluir, para melhorar, né? A gente precisa confiar. E também o Cristo não nos desampara. Tem sempre um espírito amigo cuidando de nós e nos orientando, né? Como a gente faz para perceber isso? Elevando os nossos pensamentos, né, a Jesus, pedindo o apoio da espiritualidade amiga, que a gente vai sentir a proteção espiritual ao nosso lado o tempo todo. Então, agora, para a gente concluir essa aula, a gente vai fazer algumas atividades, certo? Primeiro, nós vamos ver a história da jovem suicida, que é um videozinho que está aqui logo abaixo. Então, a gente vai ver essa história da jovem suicida, vamos conversar um pouquinho sobre ela, entender, né, o que aconteceu com ela. Após a gente ver a história, nós vamos fazer alguns exercícios. Primeiro, a gente vai assistir ao vídeo do peixinho que respira para controlar a ansiedade. Ele inspira, respira. Para os momentos em que a gente estiver com muita ansiedade, assim, louco para sair de casa, louco para ir jogar bola com os colegas ou brincar com os amigos, fazer qualquer coisa, a gente estiver assim naquela agonia doida, a gente para, põe o vídeo do peixinho e faz o exercício de respiração para controlar a ansiedade. Combinado? Nós vamos fazer agora e aí vocês vão aprender e vão fazer sempre que sentir aquela ansiedade, aquele nervosismo todo. Beleza? Então tá bom. Então agora a gente vai criar uma poesia. Isso mesmo, a gente vai criar uma poesia, pode ser bem pequenininha, 3, 4 linhas, falando sobre a importância da vida, né? Sobre a alegria de viver. Eu sou feliz por ter a vida que eu tenho, né? O que me traz alegria de viver? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu sou feliz em viver porque eu tenho amigos, porque eu tenho um lar, porque eu posso estudar, eu tenho a minha escola. Então,
Vocês vão falar sobre a importância da alegria, da vida e da alegria de viver. E aí, se vocês quiserem, seria muito bom se vocês fizessem isso. Depois vocês vão gravar um videozinho falando pra gente sobre essa poesia que vocês escreveram. E aí a gente vai divulgar esse videozinho, se vocês quiserem, né? Se vocês permitirem, com as pessoas que estão precisando ouvir uma historinha bem interessante agora, para as pessoas que estão tristes, né? Em sofrimento nesse momento. Então, a gente gostaria que vocês fizessem essa tarefinha, gravassem esse videozinho para a gente poder alegrar a vida de alguém. E para concluir, nós vamos fazer uma prece pelos irmãos suicidas, né? Todos os dias, centenas de pessoas suicidam. E esse número, infelizmente, ele tem crescido agora por conta dessa pandemia, né? As pessoas estão se sentindo muito só, existem pessoas que estão realmente sozinhas em casa, né? Então, o número de suicídio tem aumentado. E isso é muito triste, isso é muito ruim, né? Então, uma forma de nós auxiliarmos, né, esses espíritos é pela prece. Então, eu gostaria que cada um de vocês aí com a sua família fizesse uma prece por esses espíritos, certinho? Então, muito obrigada, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até logo!